Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro pra pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando uma tira do próprio couro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento, nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem um restinho pra agora. Mas que besteira, Chicó, de fazer um casamentão desse caso uma tira de couro? Seja como for, o dono do couro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Não, calma. Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja, amarelo. Prossiga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele. E quer tanto que paga até 10 conto pra ele se deitar com ela. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro pra pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando uma tira do próprio couro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento, nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem um restinho pra agora. Mas que besteira, Chicó, de fazer um casamentão desse caso uma tira de couro? Seja como for, o dono do couro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Não, calma. Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja, amarelo. Prossiga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele. E quer tanto que paga até 10 conto pra ele se deitar com ela. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro pra pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando uma tira do próprio couro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento, nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem um restinho pra agora. Mas que besteira, Chicó, de fazer um casamentão desse caso uma tira de couro? Seja como for, o dono do couro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Não, calma. Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja, amarelo. Prossiga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele. E quer tanto que paga até 10 conto pra ele se deitar com ela. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro pra pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando uma tira do próprio couro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento, nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem um restinho pra agora. Mas que besteira, Chicó, de fazer um casamentão desse caso uma tira de couro? Seja como for, o dono do couro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Não, calma. Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja, amarelo. Prossiga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele. E quer tanto que paga até 10 conto pra ele se deitar com ela. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro pra pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando uma tira do próprio couro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento, nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem um restinho pra agora. Mas que besteira, Chicó, de fazer um casamentão desse caso uma tira de couro? Seja como for, o dono do couro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Não, calma. Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho.
Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja, amarelo. Prossiga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele. E quer tanto que paga até 10 conto pra ele se deitar com ela. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro pra pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando uma tira do próprio couro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento, nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem um restinho pra agora. Mas que besteira, Chicó, de fazer um casamentão desse com uma tira de couro? Seja como for, o dono do couro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Não, calma. Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja, amarelo. Prossiga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele. E quer tanto que paga até 10 conto pra ele se deitar com ela. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer?